Olá, amigos e amados irmãos. No vídeo de hoje vamos abordar alguns argumentos frequentemente apresentados por ateus em debates com cristãos. Especificamente discutiremos a relação entre fé e medicina, o luto cristão diante da morte de entes queridos e a questão do medo da morte entre os crentes. Nosso objetivo é oferecer uma perspectiva esclarecedora e apologética sobre esses temas. Vamos começar observando aqui, analisando o vídeo do ateu muito famoso aqui na plataforma do YouTube e também em outras plataformas sociais, que é o Antônio Miranda. Ele faz aqui um argumento interessante sobre esse assunto do ateísmo, que é referente à questão da doença, das medicinas, de que os cristãos eles não devem buscar os médicos, os hospitais, quando estiverem doentes, que caso façam é hipocrisia. Mas esse argumento que parece superficialmente ser um pouco legalzinho, ele é um argumento bom mesmo? Vamos analisar e esclarecer aqui. Todo mundo acredita em Deus, todo mundo acredita em paraíso, em céu, em Jesus, mas na hora da doença, meu amigo, todo mundo corre para o hospital, vai tomar o melhor remédio. Por que os pastores, os líderes religiosos, o Papa tem os melhores planos de saúde? Você vê Valdomiro, você vê o Macedo, você viu o R.R. Soares, o Papa. Quando eles ficam doentes, quando eles pegam Covid, a primeira coisa que eles vão para um hospital chamado Albert Einstein. Sim. Eles vão pro melhor que a ciência tem a oferecer. Ué, mas se o céu é tão bom, o paraíso é tão bom, e o pai tá chamando, já que ele te deu uma doença, você vai impedir o pai de te levar pro lado dele, meu amigo? Você que alega tanto curar pessoas, os caras alegam curar paralítico, alega curar pessoa com AIDS, alega curar pessoa com câncer, alega curar pessoa que tem parte faltando do corpo. Chega na hora deles, é sempre o cartão do plano de saúde? Alguma coisa errada não tá certa aí, eu tenho que debochar disso. Bom, neste caso é um argumento até interessante o questionamento deles e é bom sempre explicar. Alguns ateus na internet eles sempre trazem bons questionamentos. Vamos começar falando da fé em Deus e o uso da medicina. Um argumento comum é que se os cristãos realmente confiam em Deus, não deveriam recorrer a médico ou hospitais quando adoecem. Essa visão pressupõe que a fé em Deus e o uso da medicina são mutuamente exclusivos, o que não é verdade. Na tradição cristã, a medicina é vista como uma dádiva de Deus. Os profissionais de saúde utilizam conhecimento e habilidades que, acredita-se, são concedidos por Deus para aliviar o sofrimento humano. Portanto, buscar tratamento médico não é uma demonstração de falta de fé, mas sim o reconhecimento das bênçãos e recursos que Deus disponibiliza por meio da ciência e da medicina. Além disso, a Bíblia contém referências que apoiam o uso da medicina. Por exemplo, em Colossenses capítulo 4, versículo 14, Lucas é mencionado como um médico amado, indicando que a prática médica era reconhecida e valorizada entre os primeiros cristãos. Por exemplo, se você está participando de uma partida de futebol, está jogando bola e, Deus me livre, você quebra a perna, ou cai e quebra o braço, fratura algum osso, você vai ter que ir no hospital para, no caso, fazer uma cirurgia, o ortopedista verificar para poder melhorar. Ou se no caso você pega uma gripe, um resfriado, vai ter que tomar remédio, vitamina C. Você precisa se alimentar, ter nutrientes, vitaminas, minerais, proteínas, aminoácidos para não adoecer. Tudo isso é normal. Isso, no caso, não refuta a ideia da criação e que Deus exista fora do universo, espaço-tempo, matéria e energia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ateísmo fala que Deus não existe e esses argumentos não têm nada a ver na prática com se Deus existe ou não. Muitos ateus acabam usando esse argumento, eles no caso em algumas questões fazem-se de leigos para poder fortalecer o ateísmo, que no caso não tem muita racionalidade. Então a gente tem que ficar sempre atento. Se você no caso está com as unhas grandes, tem que cortar as unhas. É no caso uma técnica, mas isso não tem nada a ver que Deus não exista. Se você no caso está lutando o jiu-jitsu, algum esporte assim, se machuca, tem uma torção no joelho, vai ter que procurar o fisioterapeuta, o ortopedista para colocar gelo anti-inflamatório, tomar remédios. Isso não impede em nada e não refuta a ideia de Deus. Se por acaso alguém ficar doente e tiver condições financeiras boas, pode ir se tratar em algum hospital que tenha mais recursos e estruturas. Isso também não tem nada a ver e não refuta a ideia de Deus.
O que você não pode, no caso, é dizer que Deus não existe devido a essas questões sociais, questões normais da vida. Tudo que acontecer, se você, no caso, o cabelo está crescendo, está ficando cabeludo, você vai em um cabeleireiro para poder cortar, fazer um corte para ficar elegante. E não tem nada a ver que Deus não exista, porque o cabelo cresce e vai procurar o cabeleireiro. Se o seu computador quebrar, der defeito, você vai ter que chamar um técnico para consertar o computador. Não tem nada a ver ter que fazer oração para o computador voltar a funcionar, ou você jogando bola ou praticando um esporte, quebra a perna ou o braço, vai ter que fazer uma oração ou ficar lá com a perna quebrada sem ir no hospital. Você vai ter que ir no hospital, ou seja, no público, no SUS, ou no particular, no privado, para poder ser atendido para resolver seu problema. E você vai precisar de ortopedistas, de fisioterapeutas e etc. para poder se curar e melhorar. Agora vamos falar sobre o luto cristão e a crença na vida eterna. Outro ponto levantado é: se os cristãos acreditam na vida eterna, por que sentem tristeza quando perde um ente querido? A resposta está na compreensão da natureza humana e das emoções. A fé na vida eterna oferece consolo e esperança, mas não anula as emoções humanas naturais. A tristeza pela perda de alguém amado é uma reação legítima e esperada. Mesmo Jesus, ao ver o sofrimento de amigos diante da morte de Lázaro, chorou. Está em João capítulo 11, versículo 35. Demonstrando que o luto é uma parte intrínseca da experiência humana. A diferença para os cristãos é que, embora sintam a dor da separação temporária, eles têm a esperança de reencontrar seus entes queridos na eternidade. Essa esperança não elimina a dor presente, mas oferece uma perspectiva que ajuda a enfrentá-la com confiança e serenidade. Então, sempre tem a questão de chorar devido à dor da saudade. Tudo isso é normal, faz parte do sentimento das emoções humanas, porém existe sim a questão da vida eterna. Então, uma coisa não anula a outra. Agora vamos falar sobre o medo da morte e a prática da fé, porque alguns cristãos, algumas pessoas têm medo da morte. Alguns ateus argumentam que na prática ninguém acredita verdadeiramente em Deus, pois todos temem a morte. Eles sugerem que o medo da morte indica uma falta de fé genuína. É importante distinguir entre o medo instintivo da morte e a falta de fé. O instinto de sobrevivência é uma característica humana natural, dada por Deus, que nos leva a preservar a vida. Mesmo aqueles com fé profunda podem experimentar a apreensão diante da morte, não por duvidarem da vida após a morte, porém por causa do desconhecido e da separação dos entes queridos. A fé cristã não promete a ausência de medo ou sofrimento, mas oferece uma âncora de esperança e paz em meio a essas emoções. Até porque mesmo muitos cristãos no primeiro século, lá quando eram perseguidos pelo Império Romano, por Nero, Calígula, dentre outros, eles, no caso, não negavam a Jesus Cristo e morriam à espada nas arenas por feras, leões, e eles sempre, no caso, mesmo diante da morte, eles não negavam a fé no Evangelho. Então isso já refuta por si só. Como também em Apocalipse fala que muitos não terão medo da morte e não negarão o nome de Jesus. E o que falar desses casos, dessas pessoas que não negaram a Jesus mesmo diante do fio da espada? Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso reflete a confiança na promessa divina, mesmo reconhecendo as realidades humanas. Ou seja, a fé cristã não é uma negação da realidade ou das emoções humanas, porém uma forma de vivenciá-las com esperança e confiança em Deus. Buscar cuidados médicos, lamentar a perda de entes queridos e sentir apreensão diante da morte são aspectos naturais da experiência humana. A fé oferece uma perspectiva que dá sentido e conforto nessas situações, sem invalidar as reações humanas legítimas. Ou seja, esses argumentos de alguns ateus parecem superficialmente ser interessantes para pessoas que não têm conhecimento do Evangelho ou de teologia ou mesmo de lógica, essa questão do senso comum. Aí algumas pessoas, alguns jovens que estão agora na internet, vê esses argumentos e acham que é o tesouro que foi descoberto, mas não. Esses argumentos são superficiais e até com todo respeito eles são frágeis. Não tem muito fundamento, no caso utilizar questões humanas para julgar essa questão de Deus, de você
quando perder um ente querido, chorar ou ficar triste, ter medo da morte. Se a pessoa acha assim, pensa desse jeito, que é uma questão imatura ao meu ver, é melhor mesmo, eu aconselho a pessoa a continuar sendo ateu. Se continuar pensando desse jeito, até que venha o amadurecimento de questão social, de senso comum, para depois passar a acreditar em Deus. Então eu espero que tenha respondido essa questão, que é algo simples e é um argumento superficial, apesar que para alguns mais jovens ele parece ser um bom argumento. Esperamos que este vídeo tenha esclarecido esses pontos e fortalecido sua compreensão sobre a relação entre fé e as realidades da vida. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até o próximo vídeo.